Alô, meu amigo, minha amiga, mais uma vez na sua presença, o @canal Varal, para mais uma reflexão bíblica para os nossos conhecimentos. Antes eu quero dizer para você curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. E do lado direito da sua tela tem um QR Code, mas não é para solicitar fins financeiros, e sim para que você mande uma mensagem para nós. Nós vamos falar de um tema longo, bem explorado hoje. Mas vamos aqui adentrar num processo a qual o povo judeu passou. Vamos ser mais didático e menos pedagógico, sempre fugindo do espaço e o tempo em que se desenvolveu esta passagem bíblica. Nós vamos falar sobre o reino dividido de Salomão. Falando sobre o reino dividido de Salomão, que está lá na Bíblia, nós vamos se referir ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Em duas partes foram divididas. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, chamado Israel. O norte era o Israel, enquanto o reino do sul era chamado de Judá. Então começa a entender bem todo esse sistema que se desenvolveu naquela época. A história do reino dividido dos israelitas, ela está registrada principalmente lá em 1 Reis e 2 Reis. Ou seja, 1 Reis no capítulo 12, verso 1 e 2, e 2 Reis no capítulo 17, 41. Mas há também outros textos paralelos nos livros de crônicas, além de relatos presentes de uma literatura profética. É bem escrito e bem delineado isso daí. O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão. Em 930 a.C., Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. Mas como foi o fato? Vamos descrevê-lo? Nesse primeiro tópico, neste vídeo, vamos tratar das principais causas que levaram à divisão do reino de Israel consecutivamente em dois, no norte e no sul. Após o quê? Após a morte do rei Salomão. O reinado de Salomão é visto como o quê? Um próspero e pacífico, foi próspero e pacífico, como conhecemos nas escrituras sagradas. Pensando no espaço e no tempo, foram 120 anos depois de Saul se tornar o primeiro rei de Israel. E a nação, o que aconteceu com ela? Ela foi dividida. Mas por que será que ela foi dividida? Qual a causa? Mas foi por causa da apostasia do rei Salomão. Ele sempre foi desejoso de agradar quem? As suas esposas estrangeiras. E com isso, Salomão permitiu que se infiltrasse na nação, que se infiltrasse várias etnias, uma flagrante idolatria, e construiu altos para falsos deuses, altos, coisas boas para falsos deuses. Este ecumenismo era abominável para Deus. Todavia, leal ao seu pacto com Davi, Deus não interrompeu a dinastia davídica, ele manteve. Antes, ele decretou que se arrancasse da nação parte dela, conforme está escrito em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 7 até o 13. Por ordem divina, aí começou a divisão israelita. Foi tudo ali que começou. A paz em seu reino foi uma promessa de Deus a Davi para que ele construísse o templo. Portanto, quem construiu o templo fora Salomão. E a paz reinante foi conquistada pelas guerras que Davi empreendeu com os seus valentes, conquistando territórios e impondo temor às outras nações. Por outro lado, Salomão, com os seus acordos comerciais e os seus casamentos políticos para agradar a região, voltada para seus interesses próprios, não necessitou de guerras. Na verdade, tudo ali estava pacífico. Estava pacífico no reino.
Mas tinha um porém que mexia com a população. O que era que mexia com a população? A carga pesada de impostos e cobranças impostas por Salomão. O reinado de Salomão foi muito luxuoso, com grandes investimentos em construções, como palácios, estradas e o próprio templo, com muito esplendor. Era lindo, maravilhoso. Isso, evidentemente, aumentou significativamente os gastos do governo. Como dizem hoje, atualmente, os economistas modernos, né? O governo nada produz e se ele aumenta os gastos, a população paga a conta com o aumento de impostos. Isso acontece nos dias de hoje. A gente vê isso corriqueiramente. Assim, para bancar o aumento de gastos, como disse, Salomão impôs ao povo uma pesada carga tributária e aumentou, prestem bem atenção, aumentou os trabalhos forçados, exigiu mais do povo. Não poderia acontecer outras coisas, e dentre elas o descontentamento que o povo passou a sentir. Como era de se esperar, houve uma insatisfação generalizada do povo com os pesados tributos impostos. Por quem? Por Salomão. Salomão passou a exigir mais das pessoas. Apesar da revolta, durante a sua vida, o povo não se rebelou, embora estivessem totalmente descontentes. Mas após a sua morte, tudo começou a mudar. Aí nós vamos entrar num outro contexto da história. As 10 tribos do norte chamaram Roboão, filho e sucessor natural de Salomão, para uma conversa. Expuseram a insatisfação com o peso que estavam pagando o povo, os tributos que ali eram cobrados. Roboão, ouvindo o povo, pediu que lhe dessem 3 dias para que ele decidisse o que fazer. Primeiro, ele ouviu os contemporâneos do seu pai, que o aconselharam a aliviar os tributos. Olha, Roboão, diminua, pois assim ele teria o povo a seu favor. Em seguida, ele ouviu jovens que cresceram junto com ele. Esses o aconselharam a não dar ouvido à voz do povo, pois se assim fizesse, estaria mostrando uma fraqueza diante do povo, da multidão. Segundo os jovens, Roboão deveria responder ao povo com dureza e que prometesse aumentar ainda mais os encargos ao povo, ou seja, piorar a situação para o povo. Roboão mostrou-se intransigente nesta questão. Desprezou o conselho dos anciãos e, ouvindo o conselho dos jovens, Roboão recusou-se a aliviar a carga tributária do seu povo. E ainda falou com palavras duras, que iria endurecer ainda mais a situação. Ou seja, iria ficar pior ainda. Os jovens, em sua linguagem figurada, indicaram uma atitude tirânica, ruim, aconselhando Roboão a exagerar, colocando um certo abuso, um excesso do que em sua autoridade, sendo totalmente um homem que olhava para si só, prometendo ser mais rigoroso que o seu pai, dizendo que o seu dedo mínimo era mais grosso que os lombos ou as coxas de seu pai. Ou seja, eu sou pior, eu vou fazer o pior. Eu vou fazer o pior pelo povo. Disseram também que seu pai os havia castigado com açoites. Roboão iria castigá-lo com escorpiões. Olha que ponto que chegou. Isso era, no sentido figurado, uma referência às bordas em farpas que havia nas extremidades dos chicotes. Aqueles chicotes que tinham aços, pontas de aços. Vamos seguir adiante e falaremos mais sobre os erros de Roboão, que causou a divisão do reino de Salomão. Mas teve um que não aceitou o que ouvia, e este era Jeroboão, que se revoltou propondo mudanças. Jeroboão era da tribo de Efraim e foi um administrador
competente que serviu ao governo de Salomão. Mas, por causa da idolatria de Salomão, Deus usou o profeta Aías, que tomaria 10 tribos das mãos da família de Davi e daria para Jeroboão, que era aquele homem sério, determinado. Estava ali se consumando a promessa divina. Mas quando ainda era vivo, Salomão, naquela época, quando ele era vivo, ele soube desta profecia e procurou de todas as formas matar Jeroboão. E o que Jeroboão fez? Jeroboão teve que se abrigar lá no Egito por 5 anos, vivendo como um fugitivo. Após a morte de Salomão, o que ele fez? Ele retornou para a terra de Israel. Lá chegando, ouviu as reclamações do povo, e a resposta dura de Roboão impunha sobre o seu povo. Diante disso, ele liderou a revolta que foi constituído rei das 10 tribos do norte. A insatisfação popular foi somente um pequeno detalhe que surgiu, pois a divisão das 10 tribos era plano de Deus, por causa da idolatria de Salomão no fim de sua vida, e bem antes também. Tudo ocorreu conforme a vontade de Deus. Na verdade, o que se viu e o grande motivo da revolta foi unicamente a pesada carga tributária que Salomão tinha imposto e a insatisfação popular com as causas da divisão do reino onde Roboão manteve. Mas a principal razão, prestem atenção, dessa divisão foi a idolatria que começou lá com Salomão. Salomão começou a cultuar outros deuses e com casamentos alheios à vontade de Deus. Ele fazia do casamento uma forma política. A divisão do reino foi plano de Deus como punição pela sua idolatria. Deus tinha uma aliança com Davi, de que através da sua descendência viria quem? O Messias, para salvar o mundo. Isso é fato, está dentro da Bíblia, não é eu que estou falando, é a realidade. A idolatria e também a mistura com outros povos ameaçava o projeto de Deus. Por isso, Deus separou 2 tribos para manter o reino com a família de Davi. E o que ele fez? Ele entregou as 10 tribos a Jeroboão, que também se desviou e levou Israel também para o mesmo caminho, para a idolatria nacional, como a do conhecimento bíblico. Parece que nada mudou. No fundo, era a sequência de quem? Salomão. Como Jeroboão mudou. Assim, ficaram divididos. A capital do reino do sul, ou reino de Judá, era Jerusalém. Após a divisão da monarquia unificada de Israel, isso por volta do ano 930 a.C., e o reino do sul liderado por Roboão e composto por quem? Pelas tribos de Judá e Benjamim. Essas 2 tribos, que manteve Jerusalém como sua capital e o centro de adoração ao Deus vivo. O reino do sul durou aproximadamente 350 anos, até ser conquistado pelos babilônios, no ano de 586 a.C. A uma dinastia, a sua dinastia e seus reis eram todos da linhagem de Davi. Enquanto o reino do sul de Judá tinha Jerusalém, o reino do norte, denominado Israel, era como capitais principais as cidades de, olha bem, Siquém, Tirza e posteriormente Samaria. Ficou com 3 cidades. Repetindo, a principal e mais duradoura capital do reino do norte, reino de Israel, foi Samaria. Samaria foi fundada pelo rei Onri. Ela serviu como centro político e administrativo por cerca de 200 anos, até a conquista da Assíria. Então tudo tem uma genealogia, uma data
Antes de Samaria, a capital foi temporariamente estabelecida em Siquém e Tirza. O reino do sul, na Bíblia, era o reino de Judá, que foi formado após a divisão da nação de quem? De Israel, por volta de 930 a.C. Eu já falei sobre isso. Compreendia as tribos de Judá e Benjamim. Também já falei isso, com uma capital que ficou voltada em Jerusalém. Também manteve a linhagem de Davi. A sua história durou, que nem eu falei, 350 anos até ser conquistada pelos babilônios que foram lá e derrubaram. Como repetir, deu para entender que ficou bem definido? Ficou bem claro essa divisão? Mas eu vou acrescentar um detalhe atual que não poderia deixar de ser citado. Com o fim da Guerra Árabe-Israelense, em março de 1949, veja bem, a Organização das Nações Unidas decidiu dividir Israel em duas partes. Uma parte oriental e a outra parte ocidental. A parte oriental passou a ser governada por quem? Pelo Estado de Israel. A parte ocidental ficou sob domínio árabe. Então dividiu-se. A cidade permaneceu como centro de adoração no Templo de Salomão durante a maior parte de sua existência. Olha que interessante. Que divisão estranha. Assim, lá atrás, há centenas de anos, a capital do Reino do Sul continuou sendo Jerusalém. Diferente dos reis do Reino de Israel, que vinham de diferentes dinastias. A etnia era diferente. Por outro lado, lembro também que há centenas de anos, o Reino do Sul, formado pelas o quê? De novo, tribos de Judá e Benjamim, passou a ser chamado de simplesmente Judá, cuja capital era Jerusalém. Uma cidade dividida. O Reino do Sul de Judá é o nome dado à região governada pelo quem? Pelos descendentes dos reis de Davi e de Salomão, que nem eu falei, por volta de 926 a.C. O Reino do Sul, o Reino de Judá, cuja capital também era Jerusalém, teve 20 reis, dos quais vários foram assassinados e durou 345 anos. Quer dizer, houve uma confusão generalizada, uma divisão confusa. Como vimos, tudo começou anos e anos atrás, por causa de Salomão, de sua má gestão, com usos e costumes contrários a Deus. Cheios de falhas, muitas idolatrias e relacionamentos contrários aos pensamentos divinos. Após Salomão, os voos precursores ao Pai deram prosseguimento a quem? Com nós mesmos, com os mesmos erros que levaram à divisão do reino. Foi muita confusão. Olha, essa parte é minha, essa parte é sua, eu vou dirigir isso, você vai dirigir aquilo. Mas qual a consequência disso tudo? Que fim levou cada reino desses? Como foi o final dessa história? O fim do reino do norte, chamado Israel, foi conquistado pelos assírios. E sua população foi dispersa, se espalhou, sumiu. Já no fim do reino do sul, chamado Judá, foi conquistada pelos babilônios. Eu já falei que destruíram Jerusalém e levaram o povo ao exílio, em cativeiro. Como vimos, foi uma briga longa por interesses que começou lá com Salomão, aumentando impostos, com vários casamentos de várias mulheres da região, com um exagerado valor dos tributos impostos ao seu povo. E assim veio a sequência seu filho, que manteve a mesma perspectiva de massacrar o povo. Aí veio Jeroboão, que fugiu, voltou, e tudo pensava que ia ser diferente, e ele seguiu o mesmo percurso que
Salomão já havia feito. Aí houve essa quebra, essa cisão entre os reinos do norte e a criação do norte e do sul. E ambos os dois reinos foram capturados pelos inimigos. Amigos, eu agradeço a sua participação. O meu muito obrigado por você estar conosco. Que Deus possa nos abençoar. Eu espero que você tenha entendido. É um pouco tanto confuso, porque a sequência e a lógica sempre estabeleceu no fim a mesma coisa. Ambos os povos partiram para quê? Para o paganismo. E ambos os povos, no fim dessa divisão, foram capturados pelos inimigos. Mas Deus cumpriu a sua promessa. O meu muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você continue conosco, compartilhe, participe, esteja sempre presente no @Canal Varal. Obrigado e fiquem todos com Deus.